Professor Gilberto Maringoni, aquele que nada nas piscinas revoltas do Esporte Clube Corinthians. Nas águas bentas do Esporte Clube Corinthians, Renato Pai. Vamos falar corretamente a coisa. Eu nem vou falar o que eu penso, porque senão eu vou ser massacrado aqui no chat. A audiência da Fórum vai desabar. Maringoni, como é que estão as coisas aí? Como é que você está vendo esses movimentos, últimos movimentos aí, da federação partidária, da aproximação Lula-Alckmin, das candidaturas que estão tentando se impor na terceira via, que não estão conseguindo? Queria que você fizesse uma leitura de conjuntura, como a gente dizia nos velhos tempos, para a gente. Vou tentar ser bem breve, Ruvai. Eu acho que a tarefa principal que a gente tem agora, parece lugar comum, é ganhar essas eleições. Isso não está dado. Eu vejo, às vezes, muita gente com a performance do Lula nas pesquisas, e realmente são impressionantes, já darem como certa vitória. Eu prefiro ter cautela, porque a gente tem um ano não, mas tem 10 meses até outubro, e essa campanha promete ser selvagem do ponto de vista das redes sociais, das fake news, daquilo que o Bolsonaro e o Steve Bannon são capazes de fazer, mas selvagem do ponto de vista da violência física contra as pessoas, das ameaças, das chantagens. Vai ser uma eleição pautada por um Brasil miliciano, né? Nesse quadro, a tarefa principal, evidente, é derrotar o Bolsonaro. E o Lula está fazendo uma movimentação de fazer um aceno à direita. O Alckmin não é centro, o Alckmin é direita. Eu não acho que isso seja um problema, como as pessoas estão colocando, até porque vice no Brasil, o PT teve 2 vices de direita, que foram o Zé de Alencar e o Michel Temer, com uma diferença: o Zé de Alencar era leal, era um empresário leal, e em vários temas de política econômica, em especial, estava à esquerda do Lula, à esquerda do Palocci, à esquerda do Dirceu, ou seja, à esquerda da cúpula do governo, em especial na política de juros. Não me consta também que foi o Michel Temer que impôs o Joaquim Levy e aquele cavalo de pau na economia em 2014 e 2015. Então, eu não acho que o problema seja o Alckmin. Eu vou ficar muito preocupado se o Lula, no hipotético governo, colocar um genérico do Joaquim Levy, um Palocci, o Nelson Barbosa, na economia. Isso eu vou ficar muito preocupado. Porque o vice, nessa situação agora, é um vice para fazer campanha. Claro que ele sinaliza um aceno à direita, claro que ele sinaliza um aceno a uma parte do pessoal que deu golpe na Dilma e uma parte do pessoal que apoiou a prisão dele. Agora, o que o Lula quer fazer é, numa situação em que ele ganha força, em que ele ganha legitimidade, procurar colocar esses setores num rumo democrático. E o Getúlio tinha muito isso. Eu prefiro ter os inimigos comigo do que ter os inimigos soltos fora de mim. É uma equação muito complicada. Mas eu não acho ruim a chapa, não. Porque está começando a ver, de maneira clara, um descolamento de setores que apoiam o governo Bolsonaro com uma proximidade das eleições. O Bolsonaro tem, se não me engano, 13% de brasileiros confiam cegamente no que ele fala. Começa a ver no Congresso um incômodo em gente que quer a reeleição, que está esperando a votação do orçamento para ir se descolando do governo. No meio empresarial, semana passada a gente teve um sinal claro disso, que foi a entrevista do Abílio Diniz ao Valor. Em síntese, o Abílio Diniz diz o seguinte: eu não voto no Lula, mas ele vai ser o próximo presidente. Já é um sinal de incômodo. Não existe mais o seguinte: vou procurar uma terceira via. Não, Lula vai ser presidente, não voto nele. O Merval Pereira tem dado, e o Merval Pereira vocaliza os interesses da Globo, seguindo os interesses de que o Lula vai ser presidente. Ele não está apoiando. Mas essa situação parece estar criando uma onda, eu digo, as eleições não estão ganhas, muito forte pró-Lula. Terceira via está me parecendo cada vez mais sinônimo de terceiro mandato. Isso é que é a terceira via real no Brasil hoje. Então, eu não acho... O setor da esquerda está escandalizado com o Lula fazer aliança com o Alckmin. Eu acho que a aliança você faz com quem você quiser. O problema é o programa. E aí sim é que vai precisar ser visto
Se o Lula, e aí não é o Alckmin, se o Lula está disposto a, por exemplo, enfrentar um pedaço forte do capital financeiro e desmontar o teto de gastos. Se o Lula, por exemplo, está disposto a enfrentar os acionistas da Petrobras e desmontar a política de preços que vincula o preço da gasolina aqui no Brasil ao preço da gasolina no mercado externo, em dólar. Se o Lula vai estar disposto a desmontar as bases da política da reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores. O problema é o seguinte, o que o governo vai fazer? Sobre as federações, isso parece que está andando de forma acelerada, em especial nos partidos menores da esquerda, né? O PCdoB, o PSB, o PSOL aprovou a questão da federação. Agora, resta ver como é que, na prática, ela vai se colocar. O TSE regulamentou já essa questão, como é que fica internamente os votos. Saiba, não regulamentou ainda, né? Mas o Barroso parece que está com isso na mão. O Zé Dirceu escreveu um artigo semana passada no Poder 360, que me parece muito um artigo de luta interna do PT. O artigo dele, em síntese, fala devagar com andor. Na prática, o PT não precisa da federação. A federação foi lançada, entre outros, pelo PCdoB, para romper a cláusula de barreira. O PCdoB poderia não eleger um total de 10 deputados, que faculta ao partido ter fundo partidário, ter liderança e conseguir participar das comissões, enfim, ter uma participação plena no Congresso. Se o PCdoB não tem isso, é quase que inviabilizar o partido. O PSB não corre esse risco, tem uma bancada grande, a rede está com um problema seríssimo, está perdendo deputados. É pouco provável que o PSOL perca. O PSOL elegeu 10 deputados, tem 9 hoje com a saída do Freixo. Mas é pouco provável que o PSOL não consiga a cláusula de barreira. Pouco provável não quer dizer que não possa perder, mas ao PSOL também interessa ter essa cláusula de segurança. Então está uma construção ainda quente, que eu acho que vai se definir mais em janeiro e fevereiro, quando as articulações ficam mais claras. Mas sobre o Alckmin, eu, sinceramente, não vejo esse problema todo, não. Não acho que seja. Eu acho que tem que derrotar o Bolsonaro, essa é a tarefa, isso é que tem que ser feito agora. Depois se vê o que faz, vai ser difícil isso depois. Mas eu penso que é essa a questão central. Muito bem. Drilia Lorenzo. Olha só, eu queria perguntar, já que é o assunto aí da semana, a gente começou a semana com a vitória do presidente Boric no Chile. Como que você viu essa vitória de um jovem de 35 anos e o que muda aí na América Latina, né? Já, né, novas perspectivas aí para a região. Olha, a vitória do Boric é uma coisa espetacular, porque o Boric perdeu a eleição no primeiro turno, se não me engano, por 28,5% do CAST. Eu tinha esses números anotados aqui, mas foi por 2 pontos, 28 a 26, 28,5, 26 e qualquer coisa. E houve um esforço brutal em 3 semanas para virar a eleição, e o Boric ganha por 11 pontos do CAST. Foi impressionante, é uma coisa que mundialmente é algo raríssimo, o perdedor do primeiro turno vencer no segundo. E houve uma campanha de ampliação da frente de apoio ao Boric, que envolveu personalidades internacionais, mas especialmente um setor que o Boric e que a coalizão dele atacou muito, que foi a concertação, que foram os governos de centro-esquerda, formados pelo Partido Socialista e pela Democracia Cristã. Quando a Michelle Bachelet foi presidente da República e o Patrício Alvim aderiram à frente para o Boric, se formou aí uma coalizão imensa que vai do centro à direita. Muita gente argumenta assim, o Boric ganhou porque ele não colocou alguém como o Alckmin de vice. Isso pouco importa, a frente que ele fez é muito maior do que o Lula está conseguindo fazer aqui. Tomara que a gente faça. Ele ganhou como um candidato de frente. Eu não sei como é que vai ser o governo Boric. O Boric me parece um personagem, ele dentro da coalizão de esquerda, ele ocupa uma posição bem moderada. Ele não é como o Daniel Radcliffe, que era o postulante do Partido Comunista dentro dessa coalizão a prova de dignidade. Tem muita gente criticando o discurso inicial dele por ele sequer ter mencionado
o presidente Salvador Allende, não menciona a ditadura com ênfase, o golpe de 73, e fala que ele vai governar com responsabilidade fiscal. Tudo bem, isso são sinais, a gente precisa ver como é que o governo vai se desenvolver, mas eu, pessoalmente, fiquei emocionado, chorei muito no domingo à noite, foi assim uma... Se isso... Agora, qual é a repercussão disso na América Latina? Será que isso se configura uma nova onda de centro-esquerda no continente, como foi aquela onda que vocês acompanharam bem, que começa com Chaves, passa pela eleição do Lula, do Evo Morales, do Fernando Lugo, do Rafael Correia, ou seja, a onda, a chamada onda rosa, onda reformista, dos anos da primeira e da segunda década do século? Não sei, porque essa onda envolve também a preferência que o Lula está tendo no Brasil. Para se constituir uma onda... Isso de anos ganhados. Anos ganhados, não são as décadas perdidas. O que vai definir se essa onda é sólida ou não é se a maior economia da região vira. Não vamos nunca esquecer o seguinte, o Brasil representa 70% do PIB da América do Sul. A Argentina mais 8 ou 9, dá quase 80%. A Colômbia dá mais 6%. Quer dizer, outras assim, 10 países são 15%. O Chile, apesar de ser um país com um simbolismo muito forte, tem uma história muito estimulante, né, de resistência, é um país pequeno. Idem a Bolívia. Mesmo a Venezuela, quer dizer, é uma economia petroleira, mas que encolheu muito. Então, a onda vem. Se a Argentina vira, a Argentina virou, mas especialmente se isso se consolida no Brasil. E é esse o nosso esforço ano que vem. Para que o Brasil entre nessa vibe de tirar a extrema-direita. Mesmo assim, o cenário encontrado pelos governos atuais é muito diferente, muito distinto daquele de 20 anos atrás. A Argentina foi arrebentada pelo governo Macri, a economia está com dificuldades imensas. O Chile é o país que estava melhor, mas não está numa situação boa, tanto que houve o estalido social, tem um problema do peso que tem as indústrias do cobre, os serviços públicos todos privatizados. A Bolívia está em sérias dificuldades, e isso foi agravado pela pandemia. De modo que é o seguinte, uma coisa é os governos se elegerem, já é uma grande coisa espetacular. A outra vai ser se a gente consegue consolidar esses governos, como aconteceu nas 2 primeiras décadas do século. Pois é, só aqui, por exemplo, se o Lula ganhar o ano que vem, o país vai estar destruído, né? Como a gente tem falado aqui. O grande risco é o Lula ganhar e não conseguir, pela situação do país, fazer com que a população sinta uma mudança imediata. Isso vai ser muito sério. E não vai depender do Lula só. Isso vai depender do seguinte, quer dizer, o Bolsonaro arrebentou o Estado, está vendendo refinarias, arrebentou a economia. Então, é algo dramático que nós estamos vivendo. E se houver uma sensação de estelionato eleitoral, um novo estelionato eleitoral, a direita vem para cima. A gente teve o gostinho do que a direita brasileira é troglodita. A direita brasileira come carne crua com a mão. Então, eles não têm dúvida em vir para um golpe novamente. Agora, precisa ter força para isso. Espero que não tenha. Com certeza. Tem gente que está desistindo de comprar caneca. Não desista, não desista. O que acontece aqui, gente? Comprar o quê? A caneca da Fora. Mostra aí, Rovai. Vou mostrar. Tida Caldas está falando, desisto, não aguento mais. Vamos ter que ver o que aconteceu nessa caneca. Eu vou te mandar uma pelas suas contribuições aqui constantes no nosso programa. Deixa eu só falar uma coisa. Com todas essas preocupações, para não parecer que eu sou um reclamão, eu estou otimista. O Chile foi uma lavada de alma. A Bolívia foi uma lavada de... A Xiomara Castro em Honduras, que é um país pequeno. E o Lula está na frente. Vamos lembrar como é que a gente terminou 2020. A gente terminou com o massacre de Manaus. A gente terminou com a pandemia matando, com o Bolsonaro no auge do negacionismo. O Bolsonaro continua falando, desculpa a palavra, continua falando merda, mas é um sujeito que está claramente se dissolvendo, né? O que eles fazem, uma coisa que precisa ser esclarecida, por exemplo, a sabotagem
nos dados do SUS. Cadê o gabinete de segurança institucional com aquele inútil daquele general golpista, o general Heleno, que deveria cuidar disso? Esses caras estão encostados na parede. Uma coisa que vai precisar ser feita, aí não depende do governo Lula, mas depende das iniciativas da sociedade, é levar essa gente aos tribunais. Precisa ter uma comissão da verdade com muito mais peso do que foi a comissão da verdade da ditadura, porque esses caras são assassinos. Não, sem revanchismo, é preciso cobrar as responsabilidades devidas do que foi essa gestão genocida. Isso é algo que, inclusive, não precisa nem ser feito pelo governo. Tem que ser feito pelo Congresso, pelo Supremo, pelos órgãos de fiscalização, enfim. Maringoni, São Paulo, aí hoje sai uma pesquisa do Datafolha que dá 40% para o Lula em São Paulo. Eu fiz minha análise sobre isso, inclusive, que é uma vantagem absurda. 40 Lula, 24 Bolsonaro, o Dória 8, né? Ciro 6, se eu não me engano. São Paulo é o estado onde as alianças que podem fluir a partir dessa movimentação do Alckmin também podem ruir por conta dos acordos para a candidatura ao governo do Estado, né? Tem Boulos, tem França e tem Haddad. Você acha que isso pode levar a perder votos em nível nacional, aí, a criar problemas para a federação? Como é que você está vendo isso? Não sei, é o seguinte, São Paulo sempre foi o grande nó, né? O Lula ganhou nacionalmente, acho que sempre que ganhou em São Paulo, né? O Reginaldo falou, tem que ganhar em Minas, é verdade, mas tem que ganhar São Paulo, são os dois maiores colégios eleitorais. E São Paulo é um estado muito conservador. O PT nunca chegou a ter... já chegou ao segundo turno em São Paulo. Só uma vez com o Genuíno. Hã? Só uma vez com o Genuíno. O Genuíno, em 2002. Nunca conseguiu. A gente consegue na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo não. O Lula ter 40% é algo espetacular. Eu acho que está tendo uma onda Lula, aí sim a gente pode falar em onda na sociedade, embora eu me penitencie, me segure com todas as cautelas, porque eu falei no início, tem uma campanha para vencer, tem um ano duríssimo. Mas tem uma onda Lula de crescimento, e essa onda é como bola de neve, ela uma hora vai crescendo, se torna irreversível. Agora, o que não pode criar marola é a disputa em São Paulo, né? Eu não sei como é que vai ficar essa disputa. Eu acho que um cenário ideal seria Haddad senador, que é o que todo mundo está falando, né? Márcio França, governador, com apoio do Lula, e Boulos sair pelo PSOL com apoio de toda a esquerda. Esse seria o melhor cenário possível. Não sei se constrói, né? Agora, esse imbróglio, esse nó de São Paulo tem que ser resolvido, porque a gente não pode entrar numa campanha com uma disputa entre aliados, né, fratricida. Eu estava vendo, um amigo fez a conta, eu acabei não conferindo esses números, mas ele diz o seguinte, se pega as intenções de voto do Haddad, do França e do Boulos, dá 72% dos votos válidos. E eu não fiz essa conferência, confesso que acabei não fazendo. Mas se é isso, é uma proeminência, considerando o Márcio França como centro-esquerda, porque ele está se aliando ao Lula, né? Não existe isso em termos mundiais. Não é 72%, desculpa. 72% é outra conta que eu já vou falar qual é. Mas é mais do que a metade. É mais do que a metade. Estou achando muita coisa. Não. 72% é outra conta. Eu vou falar a conta que eu fiz. A conta na França, da eleição francesa, que você pega o Zemmour, que é o Bolsonaro francês, de extrema-direita, mais aquela candidata, a Marine Le Pen, uma candidata do Partido Republicano, do Chirac, mais o Macron, dá 72% dos votos da centro-direita até a direita, o que é um cenário terrível na França. A esquerda não tem chance e vai acabar tendo que apoiar o Macron. Em São Paulo, você tem algo um pouquinho mais do que 50% se você somar toda a direita. Eu não tenho na cabeça, precisaria fazer. Mas o que é um cenário positivo, esperançoso, num estado conservador como o nosso, que deu vitória a Dória, né, por exemplo. Que o malufismo tem muito peso, em que a direita tem muito peso. Agora, uma outra coisa que a gente precisa ver é o seguinte,
o Alckmin saiu do PSDB. Isso não quer dizer que o Alckmin mudou. Não quer dizer que o Alckmin mudou de ideia, de concepção. Mas ele sai do PSDB e vem ser candidato sem a articulação partidária que ele sempre teve em São Paulo. Isso ficou com o Dória. Então, o Alckmin que vem, a pessoa física é a mesma, mas o CNPJ, os apoios dele não são os mesmos que ele tinha quando governador. Então, há uma mudança também interna dentro da direita em São Paulo, nessa confusão de disputa da extrema-direita Bolsonaro, da direita Dória, do centro-direita Alckmin. Essa dança das cadeiras é que abre essa janela de oportunidade para esse descolamento de um setor da direita, que é o Alckmin, vir se aliar com uma candidatura de esquerda. É um risco, mas eu acho positiva essa frente que se forma. Muito bem, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né, Dri? Quem não comprou caneca ainda pode comprar caneca, apesar da caneca estar difícil de comprar. Mas tente, porque esses sites de compra são enrolados. Olha que lindona. E eu vi que vai ter festa da firma. Então, apareça, é amanhã, 5 da tarde, olha aí, ó. Já, você gostou da minha regata? Olha só, Renato Rovai aqui, marombado, bombado. Olha aí, os apresentadores todos do canal. Vai ter amigo secreto? Vai todo mundo dar caneca um para o outro. Todo mundo dá caneca. Aí o pessoal que está na live compra caneca. É assim que será o amigo secreto. Passa para o outro. E vai ter o troféu do pior ministro, vai ter umas graças. Vai ter um troféu organizado pela Sinara, aí dos piores do ano. Os piores do ano. A Sinara é ótimo. Então vai ser divertido. E vai ter música também, então vai ser... Apareça, amanhã eu te mando o link, a hora que você puder entrar para dar um oi, será bem-vindo. Pô, fala, claro. Pô, que legal. Não, e o legal é o seguinte, esse foi um ano que, apesar de toda a dureza, a imprensa independente resistiu. A gente teve a baixa do El País, mas a imprensa, Fórum, a DCM, o Intercept, se mantiveram, conseguiram se manter. Isso é um grande ganho, foi uma prova extremamente pesada esse ano. Eu parabenizo vocês por terem conseguido atravessar esse túnel de trem fantasma que foi 2001. Muito obrigado, Maringoni. Aqui o Manuel está perguntando quanto custa R$ 49,00. Ah, mas, poxa, podia ser mais barato, mas a gente está dando 20% de desconto agora. Então tem aí o cupom, você vai pagar 20% a menos para quem estiver nessa live. Isso é uma forma de a gente aliviar um pouquinho o valor, mas é também para ajudar, né, o jornalismo, aquilo que o Maringoni falou. Superar esse ano não foi bolinho.